Meus amados, eu quero dar um tema para esta pregação. E o tema é este: que nós temos que adorar além das circunstâncias. O adorador, ele adora além das circunstâncias. Amém? Esse texto que nós lemos, ele vem a falar de um grande homem de Deus. Um grande homem que Deus escolheu para uma grande obra. Os irmãos conhecem, a igreja conhece sobre a história de um homem chamado Paulo, né? Outrora era Saulo, um homem ali que antes de conhecer Jesus, ele era um homem perseguidor da igreja, um homem ali que matava os crentes. E a Bíblia vai dizer que Paulo consentiu na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado porque era homem de Deus, e a Bíblia fala que Paulo consentiu na morte dele. Só que nós vamos ver mais adiante que Paulo, ele tem um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. E naquele momento ali, Paulo, ele cai no chão porque não conseguiu aguentar a presença de Jesus. E nós vemos que Paulo, quando ele se encontra com Jesus, ele tem a sua vida transformada. Jesus fala para Ananias que Paulo era um vaso escolhido dele. Então Paulo, irmão, ele foi um homem escolhido por Deus para uma grande obra. Esta obra era levar o evangelho aos gentios, porque outrora, antes de Paulo, o evangelho só era pregado, aleluia, na Galiléia e Samaria, na Judeia, por Pedro, por João, pelos apóstolos. Só que Deus aqui levanta Paulo para ser apóstolo de gentio, para levar até Roma a mensagem da cruz. E aqui nesse capítulo aqui, eu vou ler aqui o versículo 9. Paulo, ele tem uma visão de noite. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo diz: e logo depois daquela visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então nós vemos aqui que Paulo, ele teve uma visão, e era um homem clamando ajuda. E Paulo, como um bom servo de Deus, Paulo como um homem de Deus, ele era sensível ao Espírito Santo de Deus. E Paulo ali, ele concluiu que Deus estava chamando para uma missão, para uma obra. E Paulo ali, o versículo aqui 11 diz: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Em uma colônia estivemos alguns dias desta cidade. Então Paulo e Silas, eles chegam a uma cidade chamada Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E o versículo aqui de número 14: é certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Essa mulher servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fiquei ali. E nos constrangeu a isso. Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus, ele é muito poderoso. Aonde o Evangelho chega, a transformação de vida,
é que Paulo aqui, ele está trabalhando para Jesus. Paulo não está sentado. Paulo e Silas, eles não estão de braço cruzado, não. Eles foram chamados para uma obra missionária. E aqui nós vemos eles trabalhando, pregando a palavra, pregando o evangelho. E uma coisa, irmão Ivan, que me chama a atenção, irmão, isso aqui é muito forte. O inimigo das nossas almas, ele não vai perseguir nenhum crente que está parado, que está sentado, que está no conforto da sua casa. Não! O diabo, ele vai perseguir aquela irmã que ora, aquele irmão que prega a palavra. Ele persegue aqueles crentes que estão fazendo a obra de Deus. Ele se levanta, porque a Bíblia fala em João 10:10 que o inimigo tem para matar, roubar e destruir. Então Paulo aqui, ele está envolvido na obra, ele está pregando a palavra. Aí quem se levanta? Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Aqui o versículo 17 diz: e aconteceu que indo nós à oração, Paulo que está dizendo, Paulo e Silas, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Eles se depararam com uma situação, irmãos, que a pessoa tinha que ser crente realmente para expulsar o demônio. Eles se deparam com uma jovem, e essa jovem, ela era possuída pelo espírito de adivinhação. E essa jovem, ela adivinhava as coisas, e diz a Bíblia que ela dava lucro aos seus patrões, aos seus senhores. Só que Paulo não era homem de Deus, e Paulo, como homem de Deus, Deus ali revelou para Paulo que aquela jovem, ela era possuída pelo espírito de adivinhação, não de Deus, mas de adivinhação. E Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E diz aqui o texto, no versículo 17: e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamaram dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado aqui, cheio do poder de Deus, voltou-se e disse ao Espírito: aleluia, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, Paulo, ele ficou perturbado. Aleluia. Vendo aquela situação, e Deus ali usa Paulo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Paulo expulsou aquele espírito da vida daquela jovem. Aleluia. E ela foi liberta para a glória de Deus. Só que o que me chama a atenção é que os seus senhores, os patrões daquela jovem, vendo que o dinheiro, que o lucro tinha acabado, eles mandaram prender Paulo e Silas. Irmão, isso aqui é muito forte. Nós vemos aqui que Paulo e Silas estão ocupados, estão trabalhando para Deus, estão aqui, irmão, porque foi Deus que mandou para essa Macedônia. E eles passaram agora, por amor do Evangelho, por amor da obra do Senhor. Aleluia. Eles estão sendo presos por serem pregador, por serem homem de Deus, estão sendo presos agora. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus
que por causa do nome dele, eu e você seríamos odiados de toda a gente, por amor